Meus irmãos, boa noite. Boa noite. A gente agradece mais uma vez a casa, né, o convite. A gente frequenta, a gente faz parte, né, do departamento, tanto doutrinário quanto, enfim, diversas atividades do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Jesus, em Florianópolis, lá no centro. Mas eu sou morador já da Palhoça há 40 anos já, né? Então a gente se identifica muito e a gente conhece o Sérgio há muitos anos e sempre que o convite é feito a gente aceita, né? Tudo bem? Conheci agora, no primeiro. A doutrina espírita, ela sempre nos abre caminhos. Sempre. Inúmeras são as atividades de palestras, né, onde cada doutrinador, né, cada palestrante que se apresenta, seja aqui ou em outras atividades qualquer, né, ele recebe essa incumbência e procura preparar, né, sempre um tema, né, se calçar para, digamos assim, poder desempenhar bem o seu papel. Porque a nossa responsabilidade, ela se torna muito grande em se tratando disso. E como já dizia minha avó, né, já desencarnada há muitos anos, né, todo aquele que assume a responsabilidade, né, em uma palestra doutrinária, a título de orador, né, é o mais necessitado, é o que mais precisa. E partindo para as orientações da doutrina, aí são inúmeras, né? Nosso procedimento, nosso comportamento, enfim, o nosso dia a dia, a nossa família, o nosso trabalho, né? Os nossos vizinhos, enfim, né? Se a gente for numerar aqui, a gente vai longe nesse processo de vivência, nessa experiência reencarnatória que é a qual nós agora estamos vivendo. E os dias vão se passando, né? Despertamos, tocamos a vida, chegamos no cansaço da noite, relaxamos, dormimos e assim vai sucessivamente. Todo esse processo. Aí a gente pode analisar, né? Procurar pensar bem, né? Nos nossos passos. Nos nossos passos. Naquilo que nós fizemos durante o dia. Porque prometer é muito fácil, né? É tão fácil prometer, né? Basta abrir a boca e tá. Né? Cumprir. Aí é que mora o problema. Aí é que mora o problema. Eu tenho um grupo de amigos que fazem muitos trabalhos, inclusive não são praticamente dentro da seara espírita, né? Mas são trabalhos de obras assim, assistenciais, onde trabalham com várias situações, momentos, envolvendo crianças, envolvendo adolescentes, né? Que a gente vê que hoje a coisa está complicada, né? Em relação à criança e ao adolescente, né? E são trabalhos, assim, de base muito importantes. Muito. Sempre que tenho a oportunidade, eu procuro me aproximar, né, para pelo menos tentar dar um pouquinho da minha contribuição e também aprender muito, né, porque se a gente aprende mais do que doa, né. E partindo para o princípio de criança e do adolescente, como a gente vê hoje famílias e famílias em situações assim extremamente deturpadas, né, famílias extremamente quebradas em relação à educação, ao procedimento, ao comportamento da nossa criança de hoje, do nosso adolescente de hoje, né? Acredito que muitos aqui tenham filhos em casa, ou crianças, ou adolescentes que sejam, independente sejam até netos mesmo, que sejam, né? Como a gente vê hoje a dificuldade que se apresenta nas famílias, né? Eu particularmente posso, né, colocar uma situação, não digo pessoal minha, mas é pela minha área profissional,
né? Que eu trabalho no presídio, e onde hoje lá se apresentam, né? Inúmeros detentos, inúmeros, dos quais uns 4 ou 5, né? Passam por mim, abaixam a cabeça, chorando, tristes, envergonhados, porque foram meus alunos na infância e também na adolescência. É que eu trabalhei muitos anos numa área educacional, né? E tive envolvimento diretamente com crianças, inúmeras crianças, enfim, adolescentes. E hoje lá se apresentam como detentos, né? Como prisioneiros. Aí eu me questiono. Foi feito um trabalho de base na época, com a criança em si, o adolescente, com a família. A minha parte, assim, eu procurei fazer. E a família, será que fez? Olha a nossa responsabilidade como pais, como educadores, como amigos, né? Porque a nossa responsabilidade, ela não se limita apenas ao nosso lar, ao nosso seio familiar. Quando nós estamos no plano espiritual, nos preparando para uma nova experiência carnal, ou seja, a reencarnação, todo um processo é elaborado, toda uma programação é elaborada, né? Para que a gente possa, né, aqui se apresentar novamente, né, para uma nova etapa de uma nova evolução espiritual. E será que nessa programação toda está escrito lá bonitinho, né? O seu Fernando, o Sérgio, tal. Olha, é assim, com exclusividade? Não. Não é. E por que não é? Porque tanto nós podemos cumprir aquilo ali como podemos não cumprir. Por quê? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu essa liberdade. E para que tudo se encaminhe exatamente, né, nos trilhos, tá? Nós temos que desenvolver, tá? Uma palavrinha, digamos assim, né, que será de fundamental importância para a nossa vivência. Se hoje em dia as pessoas estão extremamente estressadas, tá complicado, né? As pessoas não têm paciência com mais nada, né? É um desequilíbrio incrível, gente. O trânsito está insuportável. As famílias com processos de envolvimento com drogas, enfim, as pessoas estão explodindo, né? Não criticando isso e aquilo, né? Cada um faz aquilo que deve fazer, né? Vai ser responsável por si mesmo, pelos seus atos. Mas hoje a gente vê, né, uma equipe responsável, né, pela direção de um país envolvida com tantas falcatruas, né, com tantas corrupções, né, com tantas coisas ilícitas, né, e a gente fica de braços cruzados. E para isso nós temos que ter realmente calma. Esse livrinho da psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel, né, é um livro de fundamental importância para a nossa vida. Eu estou sempre lendo esse livro. Ajuda bastante, sabe? Faz com que a gente desperte, né? Faz com que a gente assim, freie um pouco os nossos impulsos, porque nós somos movidos por impulsos, né? Nós somos movidos. Se a coisa está boa para o nosso lado, está tudo mil maravilha. Basta alguma contradição, a coisa já muda, né? E para isso eu escolhi esse capítulozinho, Intrigas e Acusações. Ele começa assim, são curtinhos, sabe? É só isso aqui mesmo. Nesse capítulozinho, são curtinhos, mas muito bom. Muito bom. Beijo. Primeiro parágrafo diz assim, quanto possível, afasta-te de assuntos infelizes. É o que a gente deve fazer.
Vamos nos afastar de coisas infelizes. Não vão nos levar a nada. Pelo contrário. Muitas vezes quem te fala contra os outros pode trazer a imaginação doente ou super excitada. Nós temos que ter muito cuidado no ouvir, tá, meus irmãos? E principalmente aprender a ouvir, né? Não a revidar, a ouvir. Quando alguém, porventura, se te faça veículo de alguma intriga, tanto é digna de compaixão a pessoa que te trouxe essa bomba verbal, quanto a outra que teria criado. Olha a fofoca aí, né, gente? Como a gente vê, né, problemas de relacionamento com vizinhos, até mesmo no próprio lar, envolvendo o casal, né, os filhos, os irmãos, né? Aquela história do popular dizer que ficam jogando aquelas bombinhas assim para criar atritos, né? Tanto é digno aquele que levou, né, que foi portador da, como aquele que criou a situação. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Uma frase imperfeitamente ouvida será sempre uma frase mal interpretada. A criatura que se precipita em julgamentos errôneos a teu respeito, talvez seja vítima de lastimável engano. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, né? Muito cuidado, né? Tem gente que escuta uma coisinha aqui, desse tamanhozinho, quando chega ali, deixa, né? E cada vez o problema vai crescendo. Muitas pessoas de hábitos cristalizados em comentários, né, descaridosos em torno da vida alheia estão a caminho de tratamento médico dos mais graves. E a gente se envolve ainda. Né? A gente se envolve por intrigas, né? Às vezes já até por se manter calado, né? A gente está sendo conivente com uma situação que não é certa. Olha a nossa responsabilidade, né? Nosso passo quanto à convivência. Porque nós não somos isolados do mundo, né? Nós nascemos para viver, né? E a nossa existência atual, ela está, né, não centralizada no laço sanguíneo. Não, nós não convivemos só com a esposa, só com os filhos, né? Só com os netos, não. O nosso movimento é grande. Olha o nosso círculo de amizade que nós temos. Sérgio não tem nenhum laço consanguíneo comigo, nada. Mas somos amigos de longa data. É? E se eu vim para essa presente reencarnação e o Sérgio também veio comigo, porque nós regulamos a mesma idade, né? Por aí, né? Já estamos em 60 já, né? Por aí, né? Já chegaste em 60, né? 60 e pouco. Eu também já estou em 60 e pouco. Né? Se nos encontramos aqui, não foi por um acaso. Não foi por um acaso, porque nada acontece por um acaso na nossa existência. Se te trazes a consciência tranquila, as opiniões negativas efetivamente não vão te atingir. Coisa boa, né? A gente não ser atingido por nada, né? Por nada no sentido de se envolver, né, com fofoquinha, se envolver com atritos, né? Esse leve traço vai para cá, né? Coisa boa a gente, né, conseguir manter o nosso equilíbrio, né? E nos afastarmos disso tudo. Conhecendo algum desequilíbrio em andamento, a gente tomando, né, conhecimento disso, auxilia em silêncio naquilo em que possas cooperar sem alarde. Não vai te vangloriar disso, né? Não vai te vangloriar.
sem referir a ninguém quanto ao esforço de reajuste que sejas capaz de desenvolver. Olha, vamos fazer o bem sem olhar para quem, né? E não nos orgulharmos disso. Né? Não vamos nos orgulhar. O que tem que fazer tem que ser feito e pronto. Fez, praticou a caridade, fez, ótimo, tá ótimo. Mas não fica fazendo, cara. O que adianta, né? De repente, daqui a pouco praticaram a caridade, né? Ajudei o Sérgio aqui assim, para botar isso aqui, daqui a pouco lá, olha, o Sérgio, papai, assim, né? Deu uma força para ele, tá, que isso? Não é por aí, não, gente. É mais um passo, né? Errôneo na minha evolução. Compadece-te dos acusadores e ora em favor deles, rogando a Deus para que sejam favorecidos com a bênção de paz que desejamos para nós. Lições simples, fáceis de compreender, facílimas e dificílimas de colocar em prática. Aí é que está o perigo. Aí é que está o perigo. Quando existe uma união de pensamentos, né? Quando existe um laço, né? Forte, as coisas se tornam mais fáceis. Mas o problema todo na nossa existência é que se apresentam várias e várias situações. O orgulho próprio ferido, complicado isso. Complicado, né? A inveja, complicado. O ciúme, complicado. Mas o fulano lá, se envolveu num crime, matou a esposa por ciúme. Nada se justifica, né? Nada. Então, o que nós temos que fazer, né? Procurar estar sempre equilibrados, né? É preferível a gente ser a vítima do que ser o agressor. Inúmeras e inúmeras situações, né? Inúmeras histórias, a gente teve conhecimento, né? Não digo que acompanhou diretamente, a gente não vivenciou, mas se tratando de Chico Xavier, né? Quem foi Chico Xavier? Quem foi? Um amigo meu sempre diz que o Chico Xavier se casou por 2 vezes, né? Vocês concordam que ele se casou por 2 vezes, Chico Xavier? Não concorda? Casou, sim. Ele se casou com a dona diabetes e com a dona catarata. Foram 2 mulheres na vida dele. 2 mulheres violentas na vida dele. A dona catarata e a dona diabetes. Mas veja se ele não deixou a peteca cair. Ele não deixou a peteca cair. Né? Foi levando, com toda a sua humildade. Feliz de nós, né, gente? Feliz de nós se conseguíssemos, né, absorver muita coisinha, né, do Chico, né? Já era um passo grande para a nossa existência. Muito grande. Aí tem pessoas que dizem assim, mas naquela época a coisa era diferente. Na época de Madre Teresa de Calcutá, a coisa era diferente. Na época de Francisco de Assis, a coisa era diferente. Né? Eu também digo, na minha época de criança, a minha educação foi diferente. Né? A minha vivência na minha época foi uma vivência tranquila, uma vivência equilibrada. Né? Uma vivência onde Deus o livre, se chegasse um bilhetinho da escola reclamando de alguma coisa. Meu Deus, se chegar no caso, pau comia, né? E hoje a coisa está muito solta. E nós estamos de braços cruzados. Ou nós aceitamos tudo silenciosamente, ou já se parte aos extremos. Né? Está aí um exemplo, né, no nosso país em relação a toda essa situação, né, de toda essa corrupção. Né? Gente, que coisa mais desconexa tudo isso. Né?
Aí um país que está totalmente quebrado, uma situação complicada como está, né? A população em si, né? Sempre prejudicada. Aí está lá uma equipe, né? Jurídica da Terra, digamos assim, que as leis da Terra existem, né? Existem as leis da Terra. E tem que ser respeitada. Existe, é um processo de evolução. As leis terrenas é um processo de evolução, que faz parte, né, de cada um de nós, daquele que assume tal responsabilidade. Aí está um processo, né, de julgamentos daqui e dali, principalmente envolvendo, né, um ex-presidente, né, que não há necessidade de citação de nome, como se diz, mas que a comunidade em si já está partindo para a agressividade, para a violência. Você pode sim, você pode, né, procurar interagir, você pode procurar, né, se envolver e tal, mas não há necessidade de chegar a extremos. Por quê? Porque a calma não está presente no coração da humanidade. Não está presente, né? Aí eu estou aqui, né, com um grupo de pessoas, a gente está absorvendo tudo isso, mas cada um que ouve um pouquinho consegue levar. E um pouquinho que se leva para lá, e um pouquinho que se leva para lá, daqui a pouco já está um pacotinho maior. Vai da nossa consciência em querer agir para o bem, né? Que a gente possa, né, realmente, né, ter um pouquinho do entendimento, né, dessa fortuna, digamos assim, que está nessa mesa, em se tratando do Evangelho, em se tratando das obras espíritas, né, de todas as orientações das casas espíritas, em se tratando de trabalho de paz, em se tratando de palestra, de atendimento fraterno, seja o que for, mas que a gente consiga, né, absorver isso e ser também o transmissor lá fora de tudo isso que a gente recebe. É o que vale, gente. Lá na frente nós iremos colher aquilo que nós plantarmos. Plantar é livre, colher é obrigatório. Meus irmãos, fiquem com Deus. Agradeço a cada mais uma vez o convite e que possamos, né, ter um complemento de semana com muita saúde, com muita paz, com muita alegria no nosso coração, com muito equilíbrio e que a gente possa realmente, né, a cada passo que a gente der, ter a certeza de que estamos no caminho certo. Muito obrigado. Boa noite.